Olá, eu vou falar sobre duas retas transversais, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu vou iniciar primeiro mostrando o que são ângulos opostos pelo vértice. A gente escreve assim, ó, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice imagine duas retas concorrentes, igual da figura, tá? E o vértice dessa concorrência é esse ponto aqui, ó. E o que significa opostos pelo vértice? Significa que esse ângulo aqui, por exemplo, é igual a esse ângulo. Então, se aqui for 30 graus, aqui é 30 graus. Eles são opostos por um vértice, tá? Da mesma forma, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui, tá bom? Quanto que vale o ângulo azul? O ângulo azul, ele vale 150 graus. Por que eu sei que vale 150 graus? Se eu falei que esse ângulo aqui vale 30, eu vou fazer 180 menos 30, 150. Repare que aqui é meio círculo, né? Então, se você for pegar um círculo inteiro, eu tenho 360 graus. Meio círculo, eu vou ter a metade de 360 graus, que é 180. Então, por isso que daqui até aqui eu tenho 180 graus, tá bom? 180 graus. Então, a soma de 30 com 150 tem que dar 180. Se aqui é 30, portanto, aqui é 150, ok? Então, isso é um ângulo oposto pelo vértice, e essa ideia de que a soma dos ângulos tem que dar 180 graus é importante para o conteúdo que vai vir a seguir, tá bom? Então, agora vamos para o conteúdo principal do vídeo, que a ideia é duas retas paralelas, que no caso é a reta R e a reta S, elas são paralelas. O que significa duas retas paralelas? São retas que não se cruzam, tá bom? Eu vou fazer alguns exemplos aqui, ó. Essa reta aqui, ó, essa reta aqui e essa reta aqui, elas não estão se cruzando, certo? Mas no infinito elas se cruzam, ó. Se eu prolongar elas, ó, essas semi-retas aqui, ó, se eu prolongar, em algum ponto elas vão se cruzar. A gente diz que essas retas aqui não são paralelas, tá bom? Então, para uma reta ser paralela, ela tem que ser desse formato aqui, ó. Ixi, deixa eu fazer aqui melhor aqui, peraí. Peraí, apaga aqui. Então, ó, para duas retas serem paralelas, elas têm que ser assim, ó, ok? Se eu prolongar elas, ó, se eu prolongar as duas semi-retas aqui, ó, elas nunca vão se encostar em nenhum momento. Então, a gente diz que essas duas retas vermelhas aqui, elas são paralelas, tá bom? E a gente pode escrever e falar que R é paralela a S, ou a gente pode usar esse símbolo aqui, ó, essas duas barrinhas aqui inclinadas, tá bom? E falar que R é paralela a S. Então, quando eu tiver essa condição, que eu tenho uma transversal, a transversal é a reta T, essa reta aqui, ó, e eu tiver duas retas paralelas, que é a R e a S, eu posso afirmar o seguinte, ó, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá bom? Então, esse ângulo aqui, que eu vou até ver se fica bom pintado. Ah, não ficou bom pintado. Então, eu vou deixar assim. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, se esse ângulo aqui ele for 50 graus, esse ângulo aqui vale 50 graus, tá bom? Além disso, como eu já falei no slide anterior, o complemento desse ângulo aqui é o quê? Essa meia circunferência. Aqui é uma meia circunferência. Então, a soma do vermelho ao azul tem que dar 180 graus. Portanto, aqui vale 130 graus. Qual conta que eu fiz aqui? Eu fiz 180 menos esses 50 graus aqui, ó, que vai dar 130 graus. Então, esse ângulo azul aqui, ó, vale 150 graus. E da mesma forma que a gente fez com o vermelho, esse ângulo azul aqui também é azul, ou seja, vale 130 graus. Tá bom? Além disso, como a gente viu, esse ângulo aqui, o oposto pelo... Aqui a gente tem um vértice, ó. Tá vendo? Assim como aqui, a gente tem um vértice. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é oposto pelo
vértice desse daqui. Então, eles são iguais. Além disso, eu posso concluir o quê? Que esse 130 graus ele é oposto pelo vértice desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo aqui, ó. Portanto, eles também são iguais. Ok? Então, eu vou deixar aqui só as cores sem valores, tá? Isso equivale para qualquer valor de ângulo. O vermelhinho, por exemplo, podia ser 20, tá? Que eu vou usar essa figura aqui, tá bom? Então, aqui vale também, como ele é oposto pelo vértice, eles são iguais. E aqui é azul, ele também são iguais. Então, a parte importante aqui é vocês saberem esse padrão aqui, ok? Esse padrão aqui que eu vou usar, tá bom? Então, vamos para o próximo, vamos para um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Então, meu objetivo é esse caso aqui, ó, tá? Que eu tenho um ângulo de 120 graus, ele vai daqui até aqui, ó. Aqui é 120 graus, ok? Eu não falei aqui, mas R e S são paralelos. Então, R e S são paralelos e eu tenho uma transversal cortando as duas retas, cruzando as duas retas. Ele quer saber o quê? O X e o Y, tá bom? Eu não coloquei enunciado, é só para mostrar mesmo. Como é visual essa matéria, o meu objetivo aqui é mais mostrar mesmo, tá bom? Então, ó, o que eu posso concluir? Se aqui é 120, pelo padrão, ó, é esse ângulo aqui, ó, certo? Quer dizer que esse daqui também são iguais. Então, esse ângulo aqui é igual a 120 graus. Como o 120 graus, a gente tem um vértice aqui, ó, esse ângulo aqui é o oposto pelo vértice deles. A minha conclusão é que y também vale 120 graus. Ok? Se aqui vale 120 graus, quanto que vale esse pedacinho aqui? O x. O x, ó, daqui do azulzinho até o vermelho tem que dar 180 graus. Então, 180 menos 120 dá 60. Então, x é igual a 60, tá bom? Outra forma de fazer, ó, aqui não é meia circunferência, então aqui é 120, aqui é 60 também, tá bom? Opa! Aqui é 60 também. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo, que vale 60, e esses dois ângulos eles têm um vértice em comum, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Portanto, x vale 60. Bom, aqui é só para mostrar. Agora vamos para duas questãozinhas aqui, ó. Então eu tenho duas retas paralelas, ó, ele falou que a RS é paralela, RS é paralela, são cortadas por uma transversal T. Dois ângulos correspondentes a 2x mais 10 e 3x menos 20. Ele pergunta o valor de x. Como que você calcula o valor de x? Primeira coisa, você vai ter que usar esse padrão aqui, ó, que a gente já viu aqui, ó, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ó, esse padrão, para a gente memorizar aqui. Opa, peraí. Ixi, peraí, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver aqui, peraí, o que eu fiz aqui? Tá, eu vou ter que saber esse padrãozinho aqui, tá? Peraí que eu me enrolei aqui. Tá, então aqui é azul, aqui é vermelho e aqui é azul, ok? Então eu vou ter que saber esse padrão, ó. Repara, ó, que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, ó, que são esses dois ângulos aqui, ó. Se eles são iguais, o que eu tenho que fazer então? É só igualar, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui 3x menos 20 é igual a 2x mais 10. Como é que eu faço essa conta? Meu objetivo aqui é isolar o x. Eu vou passar o 2x para o outro lado e inverter no sinal. Vai ficar 3x menos 2x. E esse menos 20 aqui, ó, eu vou passar para o outro lado, vai ficar mais 20. Então vai ficar 10 mais 20. 3x menos 2x dá x. 10 mais 20 dá 30. Então, esse daqui é o valor do x. É o que ele quer saber. Ó. Ele quer saber o valor do x. Então, o valor de x é 30. Eu vou acrescentar mais vamos dizer assim, uma alternativa, tá? Qual o valor desse ângulo amarelo aqui que ele sublinhou? Você tem que pegar esse x aqui, ó, e substituir aqui, ó. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes o 30 mais 10.
Isso daqui, ó, vai dar 70 graus. Então, quer dizer que esse ângulo amarelo aqui vale 70 graus. Como aqui vale 70 graus, se você substituir o x aqui, vai ter que dar 70 graus também. Tá bom? Então, esse é o primeiro tipo de questão. O segundo tipo de questão é esse daqui, ó. Eu vou usar aquele mesmo padrão, tá bom? Deixa eu copiar aqui o padrãozinho lá. Isso, pronto, dessa vez deu certo. Ó, tá aqui o padrão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir qual é a relação entre o ângulo 4x e o ângulo 2x mais 30, ó. Então, eu tenho dois ângulos colaterais internos. Eu já vou falar desses nomes no final do vídeo, tá? Eu não acho muito importante esse nome, pelo menos não em vestibular, em concurso, etc. Não é muito cobrado. No final do vídeo eu vou falar o que é alternos, internos, colaterais, etc, etc, tá bom? Então, esses ângulos aqui são colaterais internos, formados por duas retas paralelas e uma transversal, medem 4x, 2x mais 30. Determina o valor desses ângulos. Então, eu quero determinar o valor dos ângulos, não é o valor de x, tá bom? Eu vou ter que achar o valor de x para encontrar o valor dos ângulos, tá bom? Então, ó, pela figura aqui, ó, repara. Eu tenho que esse ângulo azul aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Ó. Então, eu não posso afirmar que 2x mais 30 são iguais, tá? 2x mais 30 é igual a 4x. Não posso afirmar. Ó. Olha a figura. Ó. Esse ângulo 4x é aqui, ó. 4x. Onde que é azulzinho? Ó? 4x é aqui, 4x é aqui e 4x é aqui. Então, esse 2x mais 30 é o ângulo vermelho. Eu vou até pintar ele de outra cor aqui, ó. Vou pintar ele de vermelho. Pronto. Ele é outro ângulo. Qual é a relação entre 4x e 2x mais 30? Eu vou colocar o 4x aqui, ó. Qual que é a relação deles? Ele não é meio círculo, meio círculo? Se ele é meio círculo, quer dizer que a soma deles tem que dar 180. Então, eu vou fazer aqui, ó. 2x mais 30 mais 4x é igual a 180 graus. Agora eu vou somar tudo. 2x mais 4x dá 6x. Eu vou passar o 30 para o outro lado, vai ficar 150. O que eu fiz aqui, ó? É 180, o 30 passou para o outro lado com menos 30. Então, 180 menos 30 dá 150. Agora, eu passo o x, o 6 dividindo. Então, vai ficar 150 dividido por 6. Quanto que dá 150 dividido por 6? Se eu simplificar aqui, ó, eu posso dividir todo mundo por 3, em cima e embaixo. Então, em cima vai dar 50, embaixo vai dar 2. Ou seja, a resposta é 25 graus. Resposta não, tá? O valor de x é 25 graus. Aí ele pergunta o valor de cada ângulo. Aí eu tenho que substituir esse x aqui, nesse x aqui do 4x, e depois eu tenho que substituir ele aqui para achar os outros ângulos. Lembrando que o ângulo vermelho é diferente do azul. Então vai ficar 4 vezes 25. 4 vezes 25 é 100 graus. Então o 4x vale, ele é igual a 100 graus, tá bom? E o 2x mais 30? Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 25 mais 30. Quanto que dá isso aqui? 2 vezes 25 dá 50, mais 30 dá 80. Então, isso aqui vai valer 80 graus. Então, essa é a resposta, tá bom? E agora, só para finalizar o vídeo, eu vou falar o que é colaterais internos, alternos e internos. Rapidinho aqui, tá? Esse não é um assunto que não é muito cobrado, tá? Então, quando a gente fala de internos, a gente está falando da parte entre as duas retas paralelas, entre R e S. A gente está falando dos ângulos entre R e S. Então, esses ângulos aqui internos, tá bom? E os externos, a gente está falando dos ângulos abaixo de S e acima de R, tá bom? Então, ó, a gente fala assim, ó, aí a gente tem outra classificação além dessa. A gente tem os alternos, vou escrever aqui, ó, alternos e os colaterais. Colaterais, tá bom? Alterno significa que alternos, o alternos e os colaterais, a relação deles está com a reta T. Então, alternos é um ângulo desse lado da reta T e o outro ângulo do lado da reta T. Então, a gente diz que esse ângulo aqui, ó, com esse ângulo aqui, eles são alternos.
E eles são internos porque eles estão entre a reta RS. Então, esse ângulo e esse ângulo, a gente diz que são alternos, porque Por que alternos? Porque tem um ângulo de um lado da reta T e o outro lado da reta T. Além disso, eles estão entre a reta RS. Então, a gente diz que é alternos internos. Agora, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ó, vou pintar de outra cor só para diferenciar. Esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, a relação entre eles é alterno externo. Por que externo? Porque esse ângulo aqui, ó, de baixo, ele está abaixo da reta S. Então a gente fala que é externo. Como o R também está acima, a gente diz que eles são externos, tá bom? Então o ângulo verde aqui, a relação deles são externos. E eles são alternos por quê? Um ângulo está desse lado da reta e o outro ângulo está desse lado da reta. Por isso que alternos, tá bom? Então a gente diz que eles são alternos externos. E a gente tem a questão de colaterais. O que é colaterais? Colaterais, eles estão do mesmo lado da reta T. Então a gente diz que esse ângulo, por exemplo, vermelho, que eu já usei ele aqui, e esse ângulo azul aqui, ó, e esse ângulo azul aqui, aí eles são colaterais. Por que colaterais? Os dois estão desse mesmo lado da reta T, ó. Mesmo lado. Então a gente diz que é colaterais e internos, porque eles estão entre R e S. Tá bom? E, por exemplo, esse ângulo aqui e esse outro ângulo verde aqui, a gente diz que eles são colaterais externos. Colaterais porque eles estão desse lado da reta T. E externos porque eles estão abaixo e acima da reta R aqui. Tá bom? Então é isso. Só isso. Obrigado, até mais.